Hello, boys and girls. This is Teacher Leo in the house. Tudo bem, galerinha? Galerinha do Dinâmica. Teacher Leo está aqui para mais uma aula de Geography, aula online. Que bom, para a nossa disciplina de Geography não muda muita coisa, não é verdade, gente? Na verdade, fica mais ou menos na mesma, né? A nossa aula já acontecia de maneira assíncrona e online, em que as aulas são gravadas e disponibilizadas para que vocês estudem. E vai continuar desse jeito, né? Eu sei que alguns de vocês devem estar tristezinhos, devem estar pensando, poxa, estava gostando tanto de ir para a aula, vendo meus amiguinhos, interagindo, socializando, né? Eu morro de pena, gente, eu morro de pena que vocês não estão tendo essa oportunidade, né? De estarem lá, de interagir com os professores, com os coleguinhas, de participarem da aula ao vivo. É muito importante, né? Na verdade, é um processo que é fundamental, muito importante para a vida de todo pré-adolescente, né? Vocês já são pré-adolescentes, olha, né? 7º ano, então faixa 11, 12 anos mais ou menos, né? Mas a verdade é a seguinte, a verdade é que isso vai ser provisório, né? São só... O governo colocou 10 dias, mas eu acho que vai ser mais do que 10 dias, mas vamos colocar que seja... Eu acredito que vai ser mais uma semana, né? Então vai ser 10 mais 7, 17 dias disso daí. A gente deve estar voltando, imagino que se as coisas se acalmarem, né? Porque realmente está... o índice de pessoas na UTI, né, o percentual de UTI ocupado é muito alto, então as coisas devem estar melhorando daqui a mais ou menos uns 15 dias, e aí eu acho que depois da Semana Santa a gente retorna. Mas o que é que eu queria falar aqui com vocês? Isso é importante também, isso faz parte da aula de Geography, na aula de Geografia, porque está dentro do conteúdo lá. A geografia também é tratar de atualidades, de coisas do momento, né? Então, a gente se sente na obrigação de falar isso, que é o seguinte, número 1, gente, já que a gente quer voltar para a escola, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o isolamento social. Vocês podem não saber, mas vocês são grandes influenciadores. Podem não ser influenciadores digitais ainda, mas vocês influenciam as pessoas que estão dentro da sua casa, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas com a qual você convive. Pode ser papai e mamãe, pode ser vovô e vovó, pode ser tio e titia, pode ser os primos, pode ser os irmãos, pode ser o pessoal da igreja, pode ser o pessoal da sua vizinhança ou da sua comunidade. Mas ajudem essas pessoas, orientem essas pessoas, eduquem essas pessoas sobre a importância de fazer o isolamento social. É importante que a gente faça bem feito, porque se a gente fizer bem feito nesses 15, 17 dias, as coisas vão baixar, vão se acalmar, e a gente vai voltar a ter a vida, pelo menos voltar para o novo normal, né? Aquele normal que a gente tinha, que era usar máscara, que era manter o distanciamento social, mas era uma vida em que pelo menos a vida estava continuando, as coisas estavam continuando, estávamos indo para a escola, estávamos fazendo nossa tarefa de casa, estávamos indo no médico se necessário, indo no dentista se necessário, né? Alguma atividade esportiva, né? Coisas nesse tipo, gente. Mas do jeito que está agora, a gente tem que quebrar isso daí, quebrar mesmo, fazer bem feitinho. É melhor fazer bem feito esses 15 dias, do que a gente não fazer e aí ter que ficar, porque não está se fazendo. Aí vai ficar que a gente chama de meia bala, vai ficar essa meia bala, nunca vai melhorar até que chegue a bendita da vacina para todos, que vai demorar, né? Principalmente criança, para criança não tem nem prazo, né? Criança e adolescente não tem nem prazo, 18 anos para baixo. Alguns países já estão vacinando, Israel já vacinou 100%, Estados Unidos pretende até o dia 4 de julho, que é o dia da independência deles, ter 100% das pessoas vacinadas. Então, assim, show de bola. Ok, pessoal? Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês antes da gente dar sequência. Não pensem que vocês não têm o poder de influenciar.
podem estar pensando assim, mas quem sou eu, professor? Sou uma menina ou uma menina. Quem é que vai me dar ouvido? Dá sim. E dá muito mais quando a criança fala. Sabe por quê? Porque a criança fala do fundo do coração. A criança fala o que ela está sentindo. Então as pessoas ouvem, as pessoas assim, caramba, essa criança ela está se importando com isso, ela está se importando, então deve ser algo que realmente é muito importante, tá certo? Ok, boys and girls, então vamos lá, vamos começar a trabalhar, tá certo? Com o conteúdo, né? Continuação, né? Lá do conteúdo que a gente viu no outro dia, sobre a questão histórica do Brasil, a gente foi lá atrás, viu a questão das capitanias hereditárias, a gente falou sobre o Tratado de Tordesilhas, a gente viu, né, no Tratado de Tordesilhas qual era a parte que ficava com a Espanha, qual era a parte que ficava com o Brasil, a gente passou a entender por que que o Brasil, né, o único país falante da língua portuguesa na América Latina inteira, que eu saiba, não tem outro falante do português, não. Pelo menos. Tem outras línguas. Tem inglês, tem holandês, tem francês, algumas ilhazinhas, alguns países pequenininhos. Mas na grande maioria são países falantes da língua espanhola. Depois a gente passou a entender por que é que o Brasil ficou com um pedacinho pequeno, né? Porque o Tratado de Tordesilhas, na verdade, foi uma negociação para os espanhóis, né? Para os portugueses foi também porque, como eu disse, o acesso era muito melhor, né? Muito mais fácil, muito melhor, você não tinha recursos para explorar tudo mesmo, então a exploração ficava ali no litoral. Por outro lado, os portugueses também enfrentaram menos resistência, porque os índios brasileiros eram muito pacatos, muito calmos, muito tranquilos, não guerreavam, não eram desenvolvidos, não têm uma estrutura, né, desenvolvida. Já os maias, os astecas, né, já eram uma nação bem mais desenvolvida, eles já tinham uma cultura guerreira. Então, assim, já não foi fácil para os espanhóis. Tanto é que os espanhóis tiveram a carnificina lá foi muito maior do que foi aqui. Que ele realmente assim era inimigo, eles tinham que dizimar. O pobre do índio aqui, ele meio que foi empurrado, ele foi sendo empurrado, uma tribo ou outra que se revoltava, mas os portugueses vinham e dizimavam eles, né? Mas eles meio que foram se escondendo para dentro do mato, se escondendo, até que foram morrendo porque não tinha lugar, mas não houve guerra, né? História de guerra com os índios lá houve, né? Eles têm inclusive o herói deles, né? Nessa luta que é o Bolívar, um general, né? General, esqueci o primeiro nome dele, o Bolívar, que é o primeiro general que, né, organiza isso daí, né? E tem uma razão, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos... não, então o índio brasileiro era subdesenvolvido e o índio... Não, tem uma razão, tudo tem uma explicação. Se vocês precisarem dessa explicação, bota lá no Class E para a gente dar a explicação do porquê disso acontecer. Por que haviam culturas mais desenvolvidas, maias, astecas, lá naquela região, e aqui a gente não era tão desenvolvido, tá? Vamos com calma, muita calma nessa hora. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Nada é tão simples quanto parece. Vamos entender a complexidade. Então vamos lá, mas hoje o foco da aula da gente hoje é essa, Economic History of Brazil. Vamos anotar esse primeiro conceito aqui, tá? Primeiro conceito aqui, ó, economia, né? História econômica do Brasil. Economic History of Brazil, história econômica do Brasil, tá? Quando eu digo, gente, anotem, né? Quando eu coloco lá, anotem, façam as anotações, é nesse momento aqui. Quando eu pauso e digo, anotem esse conceito, porque isso pode cair em prova, tá certo? Então, Economic History Brasil, história econômica do Brasil. A gente vai tentar, porque é muita coisa, a gente vai tentar lá do comecinho até a gente chegar nos tempos modernos. Vamos lá. Talvez dê. Se não der, não tem problema não. Pode, de repente, ficar para pelo menos parte da próxima aula. Tá certo? Então, primeiro, né, vamos lá para a questão, o Brasil colônia, colonial period. Brasil belonged to the Kingdom of Portugal, European. Então, basicamente, lá no período colonial,
né, a gente dependia, né, pertencia ao reino português, tá certo? Então, a questão econômica do Brasil se resumia basicamente, né, os portugueses vinham, existia, né, foi uma colônia, nós fomos uma colônia de exploração, né, não fomos uma colônia de povoamento, né? Isso também explica a diferença, né, de países, por exemplo, a diferença de Brasil com os Estados Unidos. Vocês podem, né, muitas vezes se perguntar, mas por que é que o Brasil é um país tão rico, um país grande feito o Brasil, os Estados Unidos com características parecidas, por que que os Estados Unidos é tão desenvolvido e o Brasil não é, né? A verdade é que a resposta é uma resposta longa, tem toda uma história. Mas lá no comecinho, isso faz uma diferença, que quando o começo de tudo, não é o start de tudo. Então nós sofremos uma colonização de exploração. O que é a colonização de exploração? É aquela colonização em que o colonizador vem para cá para explorar. O nome já está dizendo, né? Ele vem para cá e ele diz o que é que eu posso fazer para tirar o máximo de proveito disso daqui, desse lugar. Então ele vem e usurpar, levar, destruir, pegar para levar para eles, para enriquecer eles. Os Estados Unidos, por outro lado, sofreu uma colônia de povoamento. As pessoas iam para lá para se estabelecerem lá, para ficarem lá. Então eles iam e diziam, aqui é a minha terra. Né? Na verdade, aí você volta mais no tempo, houve uma perseguição contra os protestantes, lá na Inglaterra, lá na Irlanda. Então muitos fugiram, né, por conta dessa perseguição, foram para os Estados Unidos e lá eles se estabeleceram, né, protestantes, né? Os protestantes, lá eles se estabelecem. E quando você sai de um lugar fugido, você vai para outro lugar, você diz, opa, agora minha terra é aqui, né? E começam a fazer o possível para desenvolver aquela região, tá certo? Que a gente chama de Novo Mundo, né? Eu estou comparando o Brasil com os Estados Unidos, porque hoje os Estados Unidos é a maior potência do mundo, o Brasil é a 12ª, e não sei se no livro de vocês, eu vi no livro do 8º ano que tinha a 9ª, mas na verdade já caiu para a 12ª, porque foi liberado o PIB de 2020, tá? E países que foram descobertos mais ou menos ali no mesmo tempo. São chamados de Novo Mundo, né? The New World. Esse termo aí, ó, Novo Mundo, né? Olha o mapa do que era o Novo Mundo, né? Bem rudimentar, né? Bem rudimentar aqui, tá? Bom, de qualquer maneira, existia, sim, alguma cultura, né? Uma cultura aqui, ó, de 1540 a 1640, nesse período existiu uma certa cultura que era de quê? De pessoas que vinham para aqui, se estabeleciam aqui, tá? E elas produziam alguma coisa. E aí descobriu-se que o açúcar se dava muito bem, a cana-de-açúcar, né? Ela se dava muito bem com o solo brasileiro, dentre os principais, Pernambuco, né? A capitania hereditária de Pernambuco, o solo da gente se dava tão bem que até hoje se dá, né? Até hoje a gente tem aí parte da economia da gente é forte aí da produção de cana-de-açúcar. A intenção na época era a produção de açúcar, né? Porque eram especiarias que valia muita coisa, né? O açúcar e o sal. O açúcar e o sal, eles tinham assim uma importância gigantesca, né? Como eu falei até na aula passada, servia até como uma moeda, era uma moeda. A pessoa tinha 1 quilo de açúcar, né? Acho que não era quilo, mas era por saca de açúcar. Tem um saco de açúcar, uma saca de açúcar, poderia trocar, comprar alguma coisa usando açúcar e usando sal como moeda de troca. Então, eles vêm aqui, algumas pessoas se estabelecem para isso, para fazer essa produção de açúcar, para produzir, obviamente, para vender lá para os países do Oceano, Portugal, né, e, consequentemente, os outros países. É claro que nessa produção alguma coisa vai ficando aqui no Brasil e aí vai se criando, digamos assim, uma economia. Bom, economy and independence, né?
Aí a gente dá um pulo aqui, né, de 1540 a 1640, a gente vem, bum, ficou muito uma coisa meio naquilo ali. E aí, em 1822, né, por conta lá das guerras de Napoleão, né, as guerras napoleônicas, conhecidas como Guerra Napoleônica, Napoleão queria conquistar tudo e todos. Finalmente, ele chega na Península Ibérica. Ele chega na Península Ibérica, né? Os reis portugueses, ó, como diz o ditado popular, picam a mula, né? Ele, perna para que te quero, e vum, vem para cá para o Brasil. Porque o Brasil, assim, em termos de estrutura, era o mais estruturado, né? Já existia uma culturazinha, já tinha havido outras nações tinham já ocupado o Brasil, tinham invadido, então já tinham desenvolvido alguma coisa, por exemplo, aqui, ó, os holandeses, né? Aqui na região da gente, então já havia um certo desenvolvimento aqui no Brasil, já existia uma produção de gado, né? Já tinham se descoberto algumas minas de preciosidade, de pedras preciosas, não tanto, mas já se tinha descoberto alguma coisa, né? Então já existia uma estrutura aqui no Brasil. Eu digo isso porque Portugal tinha outras colônias também, não era só o Brasil que era colônia portuguesa, não, existiam outras colônias. E aí eles vêm para cá e estabelecem, né? A partir de agora o reino passa a ser daqui, passa a ser controlado daqui, né? Eles para não darem um braço a torcer, disseram que entregaram, deixaram tudo lá, né? Eles dizem, não, agora a capital, né? Não sei se vocês sabem disso, mas um dia o Rio de Janeiro foi a capital do reino português. Todos os reinos portugueses. Eles dizem, não, não é Lisboa mais não. A capital agora é o Rio de Janeiro, né? Essa remain real, né? Então, eles decretam o Rio de Janeiro como a capital e ficam governando, digamos assim, as colônias e a estrutura deles aqui pelo Rio de Janeiro, tá? Depois que as coisas se acalmam, né? Depois as coisas dão uma acalmada lá, o rei, se eu não me engano, é Dom João VI, né? Deixa eu confirmar aqui. Dom João VI, eu acho que era Dom João VI, que saiu fugido, e depois, quando as coisas acalmaram, Napoleão perdeu a guerra, tal, foi, né? Eles voltam. Peninsula War, in Brazil until the Liberal Revolution, né? Teve uma revolução lá, aí eles botam lá o exército de Napoleão para fora, mas Napoleão já estava fraco já, né? E aí pedem que ele volte. Mas aí o filho, né? Dom Pedro I, found first rule in Brazil. King Dom Pedro IV became known as Liberator. Na verdade, Dom João VI vem para cá. Depois Pedro IV, ele tem um filho chamado Pedro IV. Então passa um tempinho e aí ele retorna. E Dom Pedro I, que é filho de Dom Pedro IV, resolve ficar. Diz, não, vou ficar aqui. Agora, isso daqui, eu vou ficar aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro, que era a capital, e agora eu vou ser o rei daqui. Você é o rei de lá, eu sou o rei daqui. Ele passa a ser o rei daqui do Brasil. E aí muita coisa acaba sendo desenvolvida por conta disso, né? Porque quando você tem um rei, você tem um reinado, você tem uma corte, eles querem qualidade de vida, eles querem as coisas, né? E aí acabam incentivando o crescimento de vários setores da economia, tá certo? Também existe uma questão aí de 1870 a 1930, tá? Uma relação econômica entre os Estados Unidos e o Brasil, tá? Em que, olha, existe uma troca aí, né, entre venda e compra de 31 milhões de dólares. Naquela época era um valor bastante razoável, que se resumia basicamente em quê, né? O Brasil sempre foi um grande produtor. Nessa época,
além da produção da cana-de-açúcar, o Brasil também era um grande produtor de café, e aí o Brasil vendia, né, esse açúcar, vendia esse café para os Estados Unidos, tinha algumas pedras preciosas também, que vendia para os Estados Unidos, né? E em troca, a gente também adquiria produtos, né? A essa altura do campeonato, produtos já manufaturados, porque já existiam algumas fábricas, né? A Revolução Industrial ela já tinha se iniciado, então havia essa troca entre Brasil, Argentina, Uruguai e os Estados Unidos, tá? Inclusive, né, nessa época, né, é quando exatamente acontece, foi feriado agora, dia 6 de março, o feriado dia 6 de março, né, em comemoração a isso, né, a revolta, né, que o estado de Pernambuco ele se revoltou contra o reinado brasileiro, né, e depois foi dizimado. A verdade é que eu não sei nem por que esse feriado da Carta Magna, eles escrevem essa Carta Magna, declarando independência de Pernambuco, mas depois os portugueses vêm aqui e dizimam ele, né? E quem dança aí, se eu não me engano, é Frei Caneca, que acaba morrendo, né? Enforcam Frei Caneca em praça pública para mostrar que não tem como o Pernambuco se separar. Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco, muito esperto, pum, vai embora para os Estados Unidos, né? E de lá ele diz, ó, o bicho está pegando e resolve ficar por lá. Se eu não me engano, ele resolve ficar por lá. Não sei se ele volta, mas a verdade é que foi uma revolta, essa data da Carta Magna foi uma revolta da gente de querer separar, mas rapidamente cortaram as asinhas da gente, tá? Mas aqui o interesse é na parte econômica. Vamos lá, café. O café ele tem uma importância muito grande, né? E muito boa para a gente poder entender o porquê das coisas, né? A gente tinha uma produção leiteira, uma pecuária forte já lá no estado de Minas Gerais, e o café ele se destaca, né? Exatamente por conta dessa troca aí com os Estados Unidos, com países da Europa. São Paulo, aquela região de São Paulo, começa a se desenvolver. Minas Gerais também por conta da pecuária e por conta da descoberta de Minas, por isso que o nome vem Minas Gerais, que descobertas, né, de metais preciosos. Então, são dois estados que começam a se destacar. Pernambuco logo de início, mas depois São Paulo e Minas Gerais. E é mais ou menos nesse período, né, que acaba o reinado no Brasil, 1889, se eu não estou enganado, e começa a ser a República. Então, até 1930, existia uma política chamada política do café com leite. Por que o nome era política do café com leite? Porque era uma política em que quem dominava era São Paulo e Minas Gerais. O que é que acontecia? Rio de Janeiro já era a capital, Rio de Janeiro não precisava fazer força nenhuma, porque como capital os recursos iam para o Rio de Janeiro. São Paulo e Minas Gerais, eles diziam assim, olha, vamos se unir. E aí essa política do café com leite era o seguinte, que é um ano, uma gestão, o presidente era de São Paulo, café, e na outra gestão o presidente era de Minas Gerais, leite. Então, por isso que a gente chama isso de política do café com leite, porque eles ficavam se revezando no poder, passava 4 anos trazendo coisa para São Paulo, depois outros 4 anos trazendo coisa para Minas Gerais, e o Rio de Janeiro, independente de qualquer coisa, se beneficiava, que era onde ficava o presidente, onde ficava o Congresso, onde ficava os cargos políticos, os cargos públicos, né? Então, o Rio de Janeiro ele já crescia, o Brasil crescendo, né? Toda a capital, o país crescendo, a capital se beneficia, porque é mais recurso, ainda a gente paga os impostos da gente, e os impostos da gente vai todo para Brasília. Porque aqui Brasília hoje é a cidade, né? Digamos assim, a cidade que tem as pessoas mais ricas, assim, não as pessoas mais ricas, mas as pessoas com a renda mais alta do Brasil. Não é à toa, porque o dinheiro vai todo para Brasília. E foi assim durante muito tempo com o Rio de Janeiro. Então, hoje a gente consegue entender porque a região sudeste
ela é uma região tão rica, né, gente? Ela é uma região tão rica, ela é disparada a região mais rica. São Paulo, principalmente, tá? Porque São Paulo, né? Começou com a cana-de-açúcar, São Paulo tem uma produção feita de Pernambuco, né? Tete a tete. Depois descobre-se que o café se transforma numa especiaria muito requisitada no mundo, no primeiro mundo. E aí eles descobrem que o solo tem uma vocação boa para o café, então eles se desenvolvem, tem essa relação de troca com os Estados Unidos. Lá na questão da Revolução Industrial, eles já começam, não tem muita indústria, mas já começam algumas máquinas, algumas coisas, uma pequena produçãozinha, tá certo? Então vamos lá. Aqui, de 1930 a 1945, é o que a gente chama de Estado Novo, né? Começa a Era Vargas, que é o Estado Novo, tá bom? Em que acaba-se essa política do café com leite. Mas veja só, gente, veja só. Quando se começa algo e você... Vamos fazer a seguinte analogia, né? Se você nasceu rico, e você tem, né, uma família rica. Você nasce uma família rica, uma pessoa que nasce uma família rica, uma família pobre. Né? Se a pessoa, vamos dizer, o pai, ou a pessoa que traz essa riqueza para a família morre, mas você já é rico e há um bom tempo você já é rico, a chance de você continuar rico, de você administrar aquilo dali e continuar ficando mais rico, é muito maior daquela pessoa que é pobre, que nunca teve nada, mas ainda está lá, o pai dele ainda está lá produzindo, que é muito pouquinho. Essa aqui que é rica vai fazer com que essa riqueza continue crescendo. Então, foi assim que continuou. São Paulo e Minas e Rio continuaram crescendo a passos largos, tá certo? E é mais ou menos nesse período, na verdade, nessa época aí, a maioria das indústrias, ou eu acho que quase praticamente todas as indústrias eram estatais, pertenciam ao governo. Se pertenciam ao governo, a sede era no Rio, né? E a exploração acontecia São Paulo, Minas, por ali. E começa o iniciozinho do processo de industrialização. Ou seja, lembra que eu falei que existia acordo com os Estados Unidos, com a Europa, que a gente atraía, a gente trocava, né, pelo café, pelo açúcar, por produtos para a gente consumir aqui? Existe aí o comecinho da política de industrialização. Dizer assim, não, vamos começar a produzir aqui as coisas, né? Vamos parar de dar a nossa riqueza para eles, vamos começar a produzir aqui o que a gente precisa. Quem é que são os escolhidos para esse processo inicial de industrialização? São Paulo, principalmente, mas também Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas São Paulo, assim, realmente é o que recebe. Então, hoje vocês conseguem entender, né, boys and girls? Porque é que São Paulo um dia, hoje não. Mas deixa eu ver aqui. Brazil's GDP by state. Né? São Paulo um dia representou 50% do PIB do Brasil. 50% de toda a riqueza produzida no Brasil era em São Paulo. 50%, metade de tudo. É muita, a diferença é gigantesca. Deixa eu ver só de onde é esse número. 2012, está um pouquinho defasado. Mas olha, São Paulo caiu bastante, já foi nos anos 90 lá, representou quase 50%. Hoje em dia, ainda assim, está 32%, gente. Olha, vê só, deixa eu ver. Não, ali era melhor, né? 32% representa da riqueza. Aí você tem Minas Gerais com 9,2%, você tem o Rio. O Rio é um estado deste tamanho, 11,5%. Né? Você tem, aí os outros, ó, você tem esses dois aqui, disparado lá na frente, né? Vamos olhar o Pernambuco da gente, é o Pernambuco 2,3%, tá? Pernambuco é maior do que o Rio de Janeiro, Pernambuco é maior do que o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, vamos dizer aqui, tem 5 vezes, mais de 5 vezes a riqueza de Pernambuco. Tudo bem, esses números aqui estão defasados. De 2012 para cá, Pernambuco deu uma crescida grande,
Então, isso daqui certamente está alterado. Mas eu garanto a você ó, que o Rio de Janeiro ainda é, no mínimo, o dobro da riqueza, né? Então, você tem Ceará com 2, você tem a Bahia, o Bahia desse tamanho tem apenas 3,8. Bahia mais ou menos do tamanho de Minas Gerais, e Minas Gerais com mais do que o dobro da riqueza da Bahia. Você tem estados como o Rio Grande do Sul com 6,3, que representam aqui o que é a metade da Bahia. Você tem estados grandes, olha o Piauí, 0,5, representa 0,5 do PIB. Maranhão, 1,2, né? Então, é mais ou menos por aí, gente. Pará, 1,9, o tamanho do Pará. Amazonas, 1,7. Tudo bem, tem a questão amazônica aqui. E o Amazonas ainda só é isso porque tem a Zona Franca de Manaus, tá certo? Então, a desigualdade é muito grande e a razão pela qual a desigualdade é grande é essa. Tá bom, boys and girls? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui hoje, tá certo? A gente falou um pouquinho, como eu disse, não deu, né? Chegou ali no Estado Novo e parou. Qualquer coisa, dá uma continuada ali, anos 50, a chegada de Juscelino Kubitschek, aí anos 60 e 70, começo dos 80 lá, né, que é o período da ditadura, e aí anos 90, a chegada da globalização, novas tecnologias e por aí vai. Mas hoje a gente vai encerrar por aqui, tá certo? E queria desejar a todos aí um excelente fim de semana, tá bom? Como homework, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre um setor da economia do Brasil que se destacou. Pode ser agora, pode ser do passado, tá? Mas um setor que se destaca na economia brasileira e vocês colocassem informação, o primeiro parágrafo em inglês e postassem lá no Class App, tá certo? Eu vou estar mandando aquela mensagem do Class App, relembrando a vocês da nossa aula às 2h30 na sexta-feira, antes de vocês sextarem. Tá bom, boys and girls? No mais, por hoje é só. Fiquem com Deus, né? God bless you. Fiquem com Deus e que a gente se veja, pelo menos se vê na escola, né? Porque a nossa aula é online, mas a gente se veja na escola, tá bom? Goodbye, boys and girls.